Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e isso aqui é muito importante. Como que você descobre se o preço vai reverter a tendência ou então vai dar continuidade àquele flow? Como que você encontra uma boa oportunidade a favor da tendência ou então contra ela? Quais são os princípios que o mercado desenvolve para você estar entendendo a maior possibilidade de continuidade ou a maior possibilidade de reversão? Então deixa o dedo no like, bora começar com esse conteúdo, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora entender isso aqui, pessoal. Olha só, aqui eu tenho algumas oportunidades de trade, todo cenário que eu mostrar aqui para você, igual eu sempre faço, eu mostro o antes e depois da movimentação. Aqui no time da Excelência Trade a gente mapeia todos esses cenários com antecedência. Ali é o treinamento de Excelência Trade, nosso ambiente prática, né? Então isso aqui referente a todos os mercados, então mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, tudo muito detalhado para a gente entender essas movimentações que ocorrem em todos os ativos. Olha só, pessoal. Começando aqui já para entender essa movimentação de tendência aqui, se você for visualizar, isso daqui é uma tendência de alta. Esse é o primeiro ponto para a gente entender aqui, que uma tendência de alta ela é constituída por topos e fundos ascendentes. Esse é o primeiro ponto. Então a tendência de alta, o preço faz isso daqui, ó. Ele faz essa movimentação, né? Topos e fundos ascendentes, sempre um fundo mais alto do que o anterior, um topo mais alto do que o anterior e ele vai subindo. É muito nítido, né? É uma tendência de alta comum. E quando a gente tem uma tendência de alta, a gente sabe uma coisa extremamente relevante a níveis operacionais para você pegar as melhores oportunidades de trade. A liquidez está abaixo dos fundos, principalmente, tem em cima dos topos também, mas em uma tendência de alta, a maior liquidez está abaixo dos fundos. E liquidez são regiões onde estão localizados muitos stop loss e são pontos de tomada de decisão por parte dos traders. Ou seja, quando o preço visita embaixo desse fundo, esse fundinho aqui na tendência de alta está cheio de stop loss, então quando o preço visita aqui, ele estopa muita gente e também traders que estão às vezes observando somente a movimentação, ficam interessados em vender em rompimento, ficam acreditando que aqui teve uma quebra de estrutura, então quando o preço voltar aqui eles vão vender nessa movimentação acreditando em preços mais baixos. Muita coisa vai acontecer quando o preço quebrar esse fundo, inclusive capturar os stop loss que já estão posicionados aqui, por exemplo, de traders que estão comprando a favor da tendência. Então o preço está aqui, o pessoal vai comprando, querendo seguir o flow da tendência, é o mais comum, e esconde os seus stop loss sempre embaixo de fundos. Então essas regiões, cara, são zonas de liquidez e essas regiões são extremamente importantes porque quando o preço estopa a maioria dos traders, quando o preço induz todo mundo para um lado e depois ele vai convicto para o outro, é o que a gente vê o tempo todo, as micro manipulações do mercado. É exatamente o que ocorre o tempo todo na movimentação de preço e a gente tem as melhores oportunidades simplesmente depois que a maioria dos traders foi induzida para o lado errado. Ou então quando a maioria dos traders foi estopada na movimentação, ou então quando a maioria dos traders, a grande massa, foi realmente levada a uma negociação ruim, e aí a gente vê depois o mercado desenvolvendo muito bem. É por isso que muitas das vezes você monta uma operação, o mercado vai lá te estopar e depois ele desenvolve aquele movimento que você queria ver. Muito comum, micromanipulação. Então aqui a gente trabalha com técnicas de indução, né, que são exatamente técnicas de micromanipulações, que é exatamente o que o trader profissional está fazendo no mercado. E é o que você tem que fazer para ter bons resultados. Então entender as zonas de liquidez é extremamente relevante, esse é 100% o primeiro ponto. E aí a gente sabe que embaixo dos fundos em um flow de alta é onde está a maior zona de liquidez. Esse é o primeiro ponto para a gente entender, pessoal. E aí, quando a gente vê um negócio que chama aceitação e rejeição, a gente vai começar a entender a maior possibilidade do preço continuar flow de tendência ou então reverter flow de tendência. Então a gente está falando sobre uma tendência de alta. Aqui nessa movimentação está ocorrendo isso, o preço veio fazendo topos e fundos ascendentes no movimento e a gente vê que essa tendência ela se encontra bem saudável por conta do princípio da harmonia, tá? Então a gente tem um cenário harmônico aqui no movimento. Vou mostrar aqui para vocês um pedacinho do material didático lá do time da Excelência Trade, onde eu vou ilustrar aqui um detalhe muito importante sobre continuidade, mas aqui a gente tem um cenário saudável. Olha só, o preço está subindo, renovando máximas, tá vendo? Ele quebra essa máxima nesse movimento de alta. Olha só os candles da movimentação de alta. São candles cheios, com pouco pavio, mostrando realmente um direcional, ele se desloca com velocidade. Todos esses princípios que eu acabei de citar são princípios de movimento saudável que demonstra realmente um movimento de interesse, né? O preço subindo com intencionalidade. Isso é muito importante para você pensar em seguir esse flow de alta de alguma maneira ou de outra. E aí, se você for olhar, por exemplo, o volume financeiro que vai apoiando o movimento de preço,
você vê que ele sobe e o volume realmente sobe junto. Isso aqui é um cenário harmônico. E aí o preço começa a cair e lateralizar. Olha o que o volume faz, pessoal. O volume some na movimentação. Então esse daqui é o segundo princípio muito importante para você estar visualizando aqui um cenário de continuidade de tendência. Por quê? Você vê que essa tendência de alta, o preço está subindo com muita intenção. E quando ele começa a cair meio andando de lado, tá vendo? Ele some com o volume. E se a gente tirar o zoom aqui da movimentação, olha só isso daqui. Você vê que realmente o preço ficou andando de lado aqui, tá vendo? Você vê nitidamente que o preço realmente ficou andando de forma lateral. Estou no gráfico de 1 minuto, vou jogar no gráfico de 5 minutos aqui, subir um pouquinho o tempo gráfico, vai ficar um pouco mais nítido isso que eu estou querendo mostrar aqui para vocês. Olha só, olha a quantidade de volume nessa tendência de alta, tá vendo? Mostrando que o preço está subindo realmente convicto. O preço anda totalmente de lado aqui, e isso aqui, essa lateralização tem potencial de ser uma distribuição, que seria uma reversão da tendência de alta para baixa, ou então uma reacumulação, que seria uma movimentação de continuidade de flow. Então, o primeiro princípio é encontrar a liquidez, e a gente sabe que a liquidez está abaixo dos fundos em uma tendência de alta. O segundo princípio é observar, por exemplo, essa harmonia. Você vê que a tendência sobe com apoio de volume e sobe com candles cheios, tá vendo? Bem saudável, olha só, os movimentos de impulsão, os movimentos de alta são muito saudáveis com os candles cheios, e olha o movimento de baixa. O movimento de baixo é muito mais xoxo, tá vendo? Dificuldade, andando de lado. E essa andada de lado, o volume é muito mais baixo do que quando ele está subindo. E isso aqui é um cenário que mostra a aceitação. O preço atingiu novos máximos, ele subiu e atingiu preços mais altos, e ele vem andando de forma lateral, gastando tempo na região. Isso é um princípio de aceitação, e também com um volume bem baixo. Isso demonstra a possibilidade de movimentação de continuidade de flow. Esse é o primeiro ponto. E aí a gente vê que aqui ele conseguiu até mesmo nivelar os fundos. E se embaixo de fundos e uma tendência de alta tem muita liquidez, pessoal, quando a gente tem fundos nivelados, a gente tem ainda mais. A gente estava de olho nisso aqui no time da Excelência Trade, tudo que a gente está observando é exatamente mapeado aqui com antecedência, olha só. Preço indo ali embaixo, então, diante de todo esse contexto que eu estou elaborando aqui com vocês, a gente já estava de olho com antecedência no movimento, antes dele ocorrer, obviamente. Olha lá, ele fazendo uma confirmação para nós abaixo daqueles fundos, a gente tinha uma oportunidade de trade aqui no movimento. Você pode ver até o time, olha lá, o Felipe surfando mais de 6 mil reais aqui nesse movimento e tudo mais, aproveitando a movimentação de preço aqui do ativo. Esse aqui é o time de prática do Excelência Trade. Então a gente vê que ele veio de fato nessa configuração, e a gente tem um outro princípio aqui muito forte, que é esse aqui que eu vou desenhar para vocês. Quando o preço está, enfim, ele pode estar subindo, pode estar caindo, mas se ele anda de forma lateral, ele está construindo uma causa. A construção de causa, segundo a lei de causa e efeito, diz que o preço lateral dessa forma está em equilíbrio e construindo uma causa. E toda causa gera um efeito. Essa é a lei de causa e efeito no mercado financeiro. Então vai gerar uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. Esse é o efeito, porque todo efeito é uma tendência, tá bom? Então ou é uma tendência de alta ou é uma tendência de baixa. Agora, normalmente, por conta das micromanipulações institucionais e do próprio algoritmo do preço que a gente vê frequentemente, que vai em busca dos stop loss da grande maioria dos traders e vai também em busca de levar todos os traders para um lado para depois o mercado ir para outro, é o que a gente vê o tempo todo, a gente sabe, pessoal, que o mercado normalmente ele faz uma movimentação para baixo, ele vem embaixo, querendo ir para cima, depois ele desenvolve para cima, ou então ele vem para cima e vai para baixo. Essas são as capturas de liquidez, normalmente muito nítidas, e eles fazem exatamente esses movimentos, e nessas regiões com boas confirmações, a gente tem ali boas oportunidades de venda, ou então se ele vir embaixo primeiro, boas confirmações de compra, a gente tem um cenário de compra muito bom. Esse seria um terceiro princípio aqui extremamente relevante. Então aqui ele faz isso, tá vendo? Pode ver que ele fez exatamente essa lateralização, olha só, que era o que a gente estava vendo aqui no time que eu mostrei para vocês agora, visualizando sobre esse movimento, olha lá, exatamente essa configuração, e ele vem embaixo primeiro, tá vendo? E limpa a liquidez dos fundos nivelados, aonde muito trader é induzido a comprar aqui nesses fundos nivelados, enche de stop loss aqui embaixo demais, porque trader compra e vende em suporte e resistência, que é um micro suporte, então chama atenção demais, enche muito de liquidez, o preço vem aqui embaixo com toda uma pressão, tá vendo? Muita gente é estopada no movimento e muita gente é induzida a vender a favor desse movimento forte de baixa, e também porque um suporte foi rompido, então muita gente entra no rompimento, muita gente entra no pullback, que é o teste aqui, ó,
para vender. Então, cara, isso aqui é uma baita zona de liquidez com muita indução para lá e para cá. É um cenário muito bom. Só que a gente entende que esse movimento de alta está muito saudável pelo motivo que eu mostrei para vocês. Os movimentos de alta subiram com muita fluidez e o volume caindo, que entra exatamente nisso daqui, que está mapeado aqui um pedacinho do material didático lá do time da Excelência Trade, né? A gente tem, enfim, mais de 800 páginas disso aqui, tudo detalhado sobre todos os termos, né? Mentoria de SMC institucional, mentoria de Wyckoff, mentoria de Elliott, mentoria de preço e volume, por aí vai. Então a gente faz esse trabalho lá dentro. E olha só, ele vem subindo muito forte, olha só, spread amplo, tá vendo? Nesse movimento de alta, ele começa a andar de forma lateral ao volume aqui do lado. O volume some. Primeiro o volume está apoiando o movimento de alta. E do nada o volume some enquanto o preço anda de lado. Esse é um princípio de aceitação e remete à possibilidade de continuidade e não de reversão. Depois eu vou mostrar quando é o cenário de reversão ali para vocês. Mas aqui é um cenário de continuidade. Então a gente tem tudo isso aqui acontecendo e aquele cenário dele ter vindo capturar liquidez, o que remete à possibilidade de compras, e se ele confirmar, a gente tem um cenário muito bom, que foi aquilo que eu desenhei ali no time agora e mostrei para vocês. Então ele vem aqui no tempo gráfico de 1 minuto, que normalmente vem essas confirmações. Olha o que ele desenha aqui, pessoal. Isso aqui dentro do Smart Money Concept, dentro da análise SMC, que é o modelo de microestruturas, né, o modelo operacional de microestruturas, a gente tem aqui uma mudança de caráter, o choque, né, que é aquele CH, né? É a mudança de caráter. Esse movimento é de confirmação de captura de liquidez. Então ele quebra esse topo válido, tá vendo? Em vermelho, em um movimento de 1, 2, 3, tá vendo? Então quando o preço faz isso daqui, ó, ele tá caindo e ele, bum, quebra o topo, fazendo 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é exatamente a confirmação da quebra de topo. Quando o preço volta no teste, tem a possibilidade de compra, desde que isso aqui esteja bem posicionado dentro de um contexto todo elaborado, igual eu acabei de mostrar para vocês, obviamente. Então isso aqui está muito bem posicionado, tanto que a gente já estava de olho, era só desenhar a quebra de topo aqui para a gente comprar no teste e surfar movimento. Tudo bem que o teste veio um pouco curto aqui, tá vendo? Foi só esse pequeno movimento de baixa, poderia ter vindo um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais aqui, ó, ia ficar melhor. Mas beleza, foi onde ele veio e ele daqui desencadeia movimento de preço, que era exatamente o que a gente estava visualizando e foi o movimento que o pessoal surfou ali. E aí agora ele começa a andar de forma lateral aqui, olha só. Aqui é uma informação muito relevante, pessoal. Olha só esse movimento lateral. Olha esse movimento aqui que está ocorrendo. Isso daqui é o preço subindo com muita intenção, ó, a favor do trade, a compra é aqui embaixo, seu stop está embaixo dos fundos e o mercado está indo a favor. Olha esse movimento forte que ele faz. Movimento saudável, olha os candles. Bastante interesse, olha o volume, bem alto. O preço começou a andar de lado. Tá vendo? Lateralizou. Será que você fecha esse trade ou será que ele continua mais lá para cima e paga um movimento muito maior com uma relação risco-retorno muito mais forte? Olha o volume. Volume sumindo enquanto o preço anda de lado e logo antes mostra muito interesse saudável e o volume alto. É exatamente isso daqui que eu mostrei para vocês, tá vendo? E a gente estava observando isso aqui também, essa configuração, a gente estava considerando esse cenário potencial. O Felipe tinha pego o trade, perguntou ali o que eu achava, tá vendo? Olha lá, é uma boa já realizar, a gente comentou, já estava bacana com 3 vezes o risco, mas tinha sim potencial de continuidade. Então ele de fato anda de forma lateral, o volume some e ele vai e gera todo um movimento de continuidade justamente por conta disso. Olha o volume depois, olha isso. O volume sumiu, ó, enquanto o preço anda de lado depois de ter mostrado muito interesse. Daqui ele vai embora e desencadeia muito mais o movimento lá para cima. Explode lá na movimentação. Inclusive lá em cima tem um order block, lá foi exatamente onde ele buscou. Tem uma zona de order block aqui gigante, ó, que é uma zona institucional de venda. Ele busca exatamente aquela região. Tá vendo? Exatamente igual aqui embaixo tinha também uma zona institucional, pegou, fez um trade gigante, aqui tinha outra zona institucional. Ele busca lá em cima, inclusive limpa a liquidez em cima dos topos. Olha só, aqui a gente tem topos de liquidez justamente porque o preço quebrou esses fundos nesse movimento de baixa, tá vendo? Então aqui em cima está cheio de liquidez também, são pontos muito importantes. Isso daqui é uma zona de oferta institucional e aqui está cheio de liquidez em cima de topos, o que remete a quedas. Ele vem subindo, olha o que ele faz ali em cima. Ó. Nesse momento, ele limpando a liquidez e pegando na zona de oferta macro, olha o que ele faz, quebra um fundo válido, fez 1, 2, 3, tá vendo? Deixou esse fundo em vermelho, bum, com interesse em preços mais baixos, quebra os fundos, aqui ele vai buscar um teste, é exatamente onde você monta essa operação para surfar movimento de preço agora para baixo, aqui nesse movimento, foi embora nessa movimentação.
Exatamente igual a gente também estava observando aqui no time, olha lá. Logo ali em cima, se ele, na hora que ele fosse lá, a gente já também tem uma possibilidade muito boa, só vendendo o teste, confirmando ali, ó, que é exatamente onde está. Ali um pouquinho antes eu mostrei, não está marcado o order block, mas eu mostrei o order block marcado, é a zona de liquidez, tá vendo? É aquela ali, exatamente essa zona. Olha lá. Exatamente essa região, e ele deixa aqui esse trade de venda também. Tá? Não tem muito a ver com o que eu estou falando com vocês, mas é um trade de venda muito bom ali também. Então ele gera essas configurações. Se você for ver aqui atrás, a gente vai ter uma configuração muito parecida, mas com a característica totalmente diferente, que é exatamente aqui. Olha só, aqui ele gera várias configurações, né? O mercado, se você for ver essa compra que a gente mapeou detalhado, gerou um trade explosivo lá para cima. Aqui a gente detalhou essa compra também, aqui essa venda, enfim, onde tem seta aqui é trade que a gente mapeou lá no time. E você vê que ele tem uma zona de oferta muito grande aqui também, uma região de order block. E aí ele faz a lateralização depois de subir bastante. Esse movimento aqui, pessoal, olha só. Olha essa movimentação de alta. É um movimento muito bacana de alta, mas ele não tem mais aqueles candles muito cheios, igual a gente viu no outro. A gente não tem um movimento tão saudável e bonito igual aquele outro ali. Ou seja, esse movimento de alta ele já não está tão interessante assim. Então a continuidade dele é um pouco mais dificultosa. Claro que pode continuar, mas esse é o primeiro ponto. O preço começou a andar de forma lateral. Essa andada de lado do preço, olha só o que a gente tem, pessoal. Olha esse impulso aqui para cima. Esse impulso é um movimento de ignição a princípio. Todo candle cheio assim, ele mostra intenção e continuidade de alta. Essa é a primeira informação que a gente tem sobre esse tipo de candle. Sem pavio, um candle bem cheio. Olha o volume dele. Um volume exagerado. Olha o tamanho desse volume e olha o candle. Beleza. Isso aqui no mínimo tem que dar uma continuidade de alta legal aqui, porque olha o tanto de volume e o candle. O que ele faz depois? Volta muito forte, cai mais forte ainda e quebra a mínima, a abertura desse candle verde. Tá vendo? Quebra com esses candles de venda. Então não deu continuidade nenhuma. Depois ele vem andando de novo e boom, faz de novo outro candle muito cheio com um volume exagerado de novo. Isso aqui no mínimo tem que dar continuidade. Faz a mesma coisa, devolve tudo e quebra para baixo da abertura do candle verde com esses movimentos de baixa. Isso daqui chama impulsos para cima, que denota fraqueza no movimento, tá? Isso aqui denota fraqueza. Se você for ver toda a lateralização aqui de novo, faz outro impulsinho, não tão igual aos outros, mas faz um impulsinho, logo depois cai para baixo e quebra baixo do fechamento do candle verde. Então a gente vê, pessoal, que ao todo essa lateralização aqui, ela tem um cenário de volume mais alto, mais elevado ao longo do movimento lateral, e a gente tem picos de volume também. E a gente tem impulsos para cima que não dão continuidade alta. Todos esses princípios que eu acabei de falar, impulsos para cima que não dão continuidade alta, picos de volume e a lateralização como um todo com volume elevado, e esses são princípios distributivos, ou seja, distribuição reverte tendência de alta para baixa. Então esse cenário tem muito maior potencial de você ver uma reversão desse flow de alta do que necessariamente uma possibilidade de continuidade bonita, igual a gente acabou de ver ali num exemplo um pouquinho logo depois no gráfico aqui, você já encontra aquele exemplo que eu trouxe. Então isso ocorre em todos os ativos, tá, pessoal? Então a gente vê isso aqui nitidamente como topos nivelados também, nítida zona de resistência, cheio de stop loss aqui em cima, lembra? Preço visita em cima, captura a liquidez, olha o que ele faz aqui em cima capturando a liquidez. Um topo arredondado, todo topo arredondado dentro de um contexto forte desse de fraqueza. O preço já está demonstrando vários e vários princípios de fraqueza. Ele acabou de pegar numa zona institucional de oferta. Ele acabou de limpar a liquidez em cima de topos que remete a quedas também. Ele faz esse topo arredondado, todo topo arredondado dentro de contexto assim, representa um cenário de demanda de baixa qualidade. Ou seja, a gente já viu que a oferta está entrando muito forte, a gente já viu que o mercado está muito fraco e ele faz esse cenário de demanda de baixa qualidade. Se a demanda está de baixa qualidade, o preço vai cair. O que ele faz aqui para nós para confirmar? Quebra esse fundo nesse movimento de 1, 2, 3. Lembra? Quebra fundo ou então quebra topo no 1, 2, 3, quebra fundo no 1, 2, 3, bem localizado depois de limpar a liquidez com todo o contexto. Você quer uma confirmação de captura de liquidez, você vende no teste. E a gente também estava de olho nessa movimentação lá no time do Excelência Trade, exatamente visualizando esse cenário, olha só.
ele já indo ali, ó lá, zona de oferta, já tá limpando liquidez em cima do topo. Antes mesmo dele construir todo o cenário de mais fraqueza, a gente já tava de olho, era só fazer um choque ali bom para confirmar que a gente já tinha uma venda muito boa, porque já tinha outras características ali muito boas, apesar de coisas lá para trás do gráfico também impotando esse cenário, então a gente já tava de olho nisso. Se você for ver aqui o time até surfando o movimento, ó lá, o Emilton, peguei o movimento, ó, o Julian, a gente vê, ó, o Marcelo também pegou, o Hugo, George, tá vendo? Então a gente vê o pessoal, o Gabriel. Então a gente vê o pessoal surfando a movimentação lá no time, que foi exatamente isso. Você monta o trade exatamente aqui, ó. Nesse teste, tá vendo? Testou aqui nesse movimentozinho de alta, onde está circulado, stop em cima do topo, e a gente tem esse despencar do preço até lá embaixo por vários sinais dessa possível reversão aqui no movimento para surfar. Depois ele vem aqui embaixo, esse trade aqui a gente também mapeou logo depois, assim como essa compra, isso tudo foi no mesmo dia, tá vendo? Uma baita compra aqui explosiva, essa baita venda explosiva, essa baita compra explosiva de novo, tudo desenhado lá no time perfeitamente. Então, esses movimentos são muito importantes e esses detalhes, esses princípios e conselhos, pessoal, peguem isso, internalizem isso que é extremamente importante. Não esquece, deixa o dedo no like, conteúdo de ouro aqui que vai elevar o seu nível no mercado se você pegar, assistir de novo, pegar os detalhes, passar os detalhes para o seu gráfico, para os seus estudos, escrever, detalhar, colocar isso em prática, criar experiência, isso pode mudar os seus resultados drasticamente, fechou? Pessoal, contem comigo, vamos juntos, espero que tenha agregado. Deixa um comentário, qualquer dúvida que você tiver também, eu vou estar te respondendo com o maior prazer, fechou? Me siga lá no Instagram, tá cheio de conteúdo, a gente tem um grupo gratuito no Telegram também, que tá lotado de conteúdo. Esse aqui é o nosso time do Excelência Trade, é diferente, mas lá no Telegram a gente tem um grupo gratuito onde eu estou sempre mandando vários conteúdos interessantes também sobre esses temas, fechou? Vamos junto, pessoal, fui, valeu!